Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor e nesse vídeo eu vou estar trazendo uma breve reflexão para vocês. Ciência, teoria, prática e bodybuilding, fisiculturismo. Hoje, nos dias atuais, a gente tem uma guerra muito grande entre indivíduos que aplicam mais a ciência, indivíduos old school, e a gente junta isso no bodybuilding e fica uma guerra sem fim. Muitos dizem que bodybuilding é algo completamente único e que é totalmente diferente de outros esportes. Eu retorno com a pergunta, será mesmo? Será que o bodybuilding ele é algo completamente de outro planeta que todos os outros esportes se beneficiam da ciência, seja na parte de treinamento, seja na parte de equipamento, e o bodybuilding não. O bodybuilding não tem nada para trazer para perto de si de útil da ciência. Será que faz sentido essa guerra de lados? Porque eu sempre digo, ciência sem prática, ela é demagogia. E a prática sem a teoria, ela é loteria. Então a ciência, a teoria precisam da prática. A prática precisa da teoria. Não existe um indivíduo que só lê PubMed, só lê livros e não aplica isso na prática e vai ter resultado. Também não existe um indivíduo que só vive da prática, mas não sabe o porquê está fazendo isso. E esse indivíduo vai ter resultado. Por quê? Porque ele só sabe o pronto. Ele não sabe improvisar, ele não sabe cortar caminhos. Ele só sabe um único caminho, por quê? Porque ele depende daquela prática. Ele não consegue ter o pensamento amplo para criar novas estratégias. A mesma coisa serve para quem só vive da teoria, só vive da ciência. Esse indivíduo tem o arcabouço teórico, mas ele não sabe como aplicar na prática. Se der errado na prática, como manejar, ele não sabe. Então, a prática e a teoria, elas caminham juntas. Eu não vejo qualquer tipo de sentido de fazer o bodybuilding sendo completamente distante da ciência. Você que fala isso, você que acha que o bodybuilding não tem nada a aprender, não tem nada a extrair, tudo no mundo consegue tirar proveito da ciência. Os celulares evoluem cada vez mais, os foguetes evoluem cada vez mais. A gente tem aplicativos de celular que fazem mercado para você e trazem para você através de um grande ecossistema. E isso tudo aconteceu por causa da ciência, por causa do avanço tecnológico que veio junto com a ciência. Por que você acha que o bodybuilding não pode evoluir junto com a ciência? Um dos grandes argumentos é de que no passado era melhor. No passado, os indivíduos evoluíam fazendo o básico. Mas eu vou te retornar com um grande argumento. Dorian Yates, um dos maiores fisiculturistas da história, na minha opinião, é um gênio, tanto da parte de treinamento como da parte dietética. É o atleta que eu mais gosto. Era um dos atletas mais apegados à ciência, mais apegado à teoria. Você acha mesmo que o Dorian Yates, naquela época, ele soube extrair grandes resultados com o que ele tinha em mãos? Ele soube extrair da ciência das máquinas para tirar proveito da hipertrofia? Você acha mesmo que esse atleta, que era um grande estudioso, ele não iria, nos dias atuais, em 2024, querer usufruir ao máximo do que pudesse trazer benefício para ele? Você acha mesmo que ele ia ficar apegado a crenças limitantes, do tipo, no passado era melhor? Sendo que no presente a gente tem diversas ferramentas que conseguem otimizar esse processo, otimizar o trabalho, entregar mais resultado? Eu te retorno, será mesmo? Por que você quer fazer mais esforço para ter X de resultado, sendo que você pode fazer muito menos esforço para ter os mesmos X de resultado? Para que você quer bater no peito e falar que sofre mais, que faz mais, para ter o mesmo resultado de algo otimizado, com inteligência através da ciência? Então eu não estou falando que a ciência vai substituir a prática. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei que a ciência e a prática, elas sempre irão caminhar juntos. E aqui eu estou falando de todos os sentidos, na performance nos treinos, na recuperação. Então você que diz que bodybuilding não tem nada a ver com ciência, eu espero que você não faça nenhum tratamento de fisioterapia e nem nada do tipo. Porque no passado, nenhum atleta fazia isso. Então, se você é contra a ciência pro bodybuilding, você tem que ser contra a ciência para todas as áreas. Você também não pode utilizar suplementação, você não pode utilizar de recursos avançados farmacológicos, você não pode utilizar de manobras pensando em recuperação, como é o caso de algumas de fisioterapia.
Você não pode utilizar manobras pensando até mesmo em equipamentos de treino que vão otimizar a sua recuperação entre as séries e garantir mais conforto articular. Então, se você é contra a ciência no bodybuilding, contra a ciência dentro do fisiculturismo, você tem que ser contra a ciência como um todo. Você não pode escolher o que você quer ser contra e fazer o famoso cherry picking, escolher o que é importante, o que é interessante para você e criminalizar o resto. Ciência é ciência. Claro que tem coisas que são úteis dentro da ciência, mas você não pode criminalizar a ciência como um todo e escolher o que faz sentido para você. O bodybuilding, o fisiculturismo, tem muito o que trazer para a ciência dentro de si, assim como a ciência tem muito o que aprender com o fisiculturismo. Muitos também dizem que não temos estudos com atletas, não temos comparações com atletas, e sim, nós temos dezenas de centenas de estudos com atletas. E por que é interessante para alguns campos da pesquisa trabalharem com o atleta? Justamente porque a gente vai ter a garantia da constância e da disciplina. A gente vai ter esse componente da constância e da disciplina muito mais alinhado. Ou seja, o estudo se torna muito mais fidedigno, além de saber que possivelmente os integrantes eles vão ser muito mais bem treinados. Isso faz total sentido em algumas linhas de pesquisa. E nós temos, sim, muitos estudos utilizando atletas. Uma coisa que eu concordo e que é fato é muitos estudos, eles têm uma duração muito curta. 10, 12, 14 semanas. Para avaliar hipertrofia com uma determinada manobra, é complicado. De fato é complicado. Mas a gente consegue observar diversas outras estratégias. Estratégias de otimização de exercício, posicionamento ao longo do exercício, estratégias pensando em recuperação, estratégias pensando em maximizar outros componentes da nutrição. A nutrição evolui. A gente não precisa comer mais frango com arroz sem tempero, feito 3 vezes para tirar a gordura. A gente tem diversas manobras e estratégias pensando em otimizar o máximo a digestão, a aderência, o gosto, e talvez muitos vão ser contra, falando que não deve existir esse gosto, mas é a aderência no processo que mantém o indivíduo fiel. É a aderência no processo que garante que o indivíduo evolua. Quanto mais tempo ele fizer dieta, quanto mais tempo ele treinar, mais ele vai ter resultado. Hipertrofia é dependente de tempo, pessoal. Hipertrofia é dependente do quanto que você consegue repetir isso múltiplos dias, semanas, meses e anos. Se o processo se torna muito mais otimizado e muito mais fácil para o indivíduo ter aderência, mais resultado ele terá. A constância é a rainha dos resultados. A constância é a rainha da hipertrofia. Então não tem o que existir de dualidade entre ciência e fisiculturismo e prática. Ambos caminham juntos. Lembra sempre, teoria sem prática é demagogia, prática sem teoria é loteria. Nunca se esqueça disso. A gente sempre vai ter o lado da prática e o lado da ciência e ambos sempre vão estar se complementando. Todos os esportes tiram benefício da ciência. O fisiculturismo não é um esporte diferentão que vai se dissociar disso. O fisiculturismo tem muito que aprender com a ciência e a ciência tem muito que aprender e incorporar das práticas do fisiculturismo. Pare de querer criar uma guerra que não existe. Aprenda a otimizar todo o processo. Aprenda a tirar o máximo de proveito disso. Não queira manter essa dualidade entre ambos. A ciência e a prática, elas sempre vão andar de caminho juntos. Use isso em prática, use isso a seu favor para tirar o máximo de proveito, tanto a seu favor como a favor dos seus alunos, dos seus atletas, dos seus praticantes. Tem algum comentário? Deixa aqui para mim que eu vou estar lendo todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal e um grande abraço.